Olá a todos vocês, bom dia. Quem vos fala é o professor Sebastião, seu professor de História. Hoje irei falar sobre plano de estudos, tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 2. Nós hoje iremos falar, segundo o sumário, já estamos na segunda semana. Vamos explicar a transferência da corte portuguesa para o Brasil, página 159. Então vamos lá para a página 159. Estamos quase lá na página 159. Chegamos à página 159. O eixo temático é Mundo Moderno, Colonização e Relações Étnico-Culturais de 1500 a 1808, a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Bom, nós vamos ver o quê? A transferência da corte portuguesa para o Brasil em novembro de 1807. Esse é o nosso tema. Então, nós sabemos que o século XVIII, na Europa, termina com a Revolução Francesa, em 1789 e 1799, e deu fim ao absolutismo monárquico, o antigo regime na França, né? Nós falamos, e também teve uma videoaula falando sobre o iluminismo lá, que é interessante que vocês vejam. Depois eu irei colocar uma videoaula, porque é assunto do pismo de vocês, falando sobre a Revolução Francesa. Bom, foi durante essa mesma revolução que, em guerras externas, se destacou um general chamado Napoleão Bonaparte, que dominaria o cenário político e militar da Europa até ser definitivamente derrotado pelos ingleses em 1815. Então, aqui já vai falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, e eu irei apenas trazer novos dados para vocês sobre essa Revolução Francesa. Apoiado pelo exército, pela burguesia, em 1789, Napoleão começa na França o período diretório, um governo republicano de 3 cônsules, um dos quais ele próprio. Bom, quando inicia a Revolução Francesa? Vamos voltar na Revolução Francesa. A Revolução Francesa inicia em 1789, com a queda da Bastilha. Quais são os motivos que levaram à Revolução Francesa? São vários. Né? Primeiro, a carestia, a fome, acordos comerciais entre o rei, né, francês nesse período, se não me engano aqui já era Luís XVI. Bom, e aí o que acontece? Nós vamos ter uma série de transformações. Quais são as transformações? Vamos ver quais são essas transformações. Está passando por um momento, né, de carestia para o produto básico. Então, quer dizer, faltava pão para os franceses, faltava alimento, e com que Luís XVI convocasse o quê? Convocasse os chamados Estados Gerais. Esses Estados Gerais eram formados pela nobreza, a igreja, o seu Estado, né, o resto da população, e era dirigido pelo rei. Diante desse fato, o que acontece? O primeiro e segundo Estado, que era a nobreza e a igreja, votavam sempre junto, o terceiro Estado sempre perdia. Só que, nesse momento da Revolução Francesa, nós temos aqui, nós temos as ideias iluministas em pauta, na qual simplesmente vai de encontro a todo esse absolutismo do rei monarca da França, que é o Luís XVI, que é um rei inexperiente, ele assume o trono muito novinho, casado com Maria Antonieta, e com isso que acontece? A Guerra dos 7 Anos, que enfraqueceu a França de forma econômica, a França perde territórios na América também, e com isso que acontece? Ocorre em vários lugares essas guerras dos 7 anos, colônias, mas no caso da América em específico, nós vimos lá, pela postagem da independência dos Estados Unidos, a perda de colônias da América, né? Bom, a França também participa da independência dos Estados Unidos,
E aí as ideias republicanas estão em pauta, as ideias iluministas, na qual os Estados Unidos, as 3 colônias norte-americanas, vão mostrar que realmente são capazes de ter um Estado não monárquico, né? Um Estado republicano, democrático e tudo mais, baseado nas ideias iluministas, nesses preceitos. Bom, a princípio nós temos o povo e a burguesia, que estão num processo comum, mas em 1799 essa ideia muda. Porque na França vai ter partidos políticos, nós temos aí partidos que são ligados à burguesia, como os girondinos, o grupo da planície também, parte burguesia, está ligada à burguesia, e os jacobinos, que é formado pela grande massa popular. Em 1799, o que acontece? A burguesia vai querer tomar o poder sozinho, sem a participação popular. E por isso que faz, nomeia Napoleão Bonaparte como o responsável pelo golpe de Estado, que é o chamado golpe de Brumário, aonde começa o início da França do período chamado Diretório, aonde um dos 3 cônsules, além de Roger de Cour e Seyss, vai ter Napoleão Bonaparte, que vai se destacar como cônsul. O que acontece? Em 1804, ele acaba se tornando imperador. Volta o período que monárquico e hereditário na França, tendo como representante o próprio Napoleão Bonaparte, apoiado pela burguesia. Por quê? Tem no poder junto com a burguesia francesa. Então a burguesia consegue chegar ao poder com Napoleão Bonaparte. E aí Napoleão começa a fazer o jogo de interesse da burguesia, na qual simplesmente conceder a ele o título de imperador. A burguesia na França ela vai se tornar, vai conquistar o Estado 100 anos depois da Revolução Inglesa. Então a Revolução Inglesa coloca a burguesia no poder através de uma monarquia parlamentar, ou seja, uma monarquia submissa ao parlamento. 100 anos depois, na França, nós vamos ter uma revolução que a burguesia, por si própria, toma o poder e tenta fazer a mesma coisa, colocando o quê? Napoleão como seu grande representante. Bom, o que acontece? Ele no ano de 1804, coroado na Catedral de Notre-Dame, em Paris, como imperador, pelo Papa Pio VII. Então está aqui, no dia 2 de dezembro, vamos ler esse trecho aqui, desde 1804 até aqui. Em 1804, foi realizado um plebiscito na França que restabeleceu a monarquia hereditária, que determinou que Napoleão com o título de imperador. No dia 2 de dezembro do mesmo ano, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, Napoleão se autocoroou imperador depois de retirar a coroa das mãos do Papa Pio VII, um gesto que deixava claro que não aceitaria nenhuma interferência externa no seu governo. Com isso, Napoleão vai iniciar uma política expansionista, invadindo e dominando outros países da Europa, o que perdurou até 1814. Por volta de 1812, o Império Napoleônico atingiu o máximo da sua extensão, sem que a França tivesse conseguido invadir a Inglaterra, que tinha, na época, a mais poderosa marinha de guerra do mundo. Como Napoleão não conseguia derrotar literalmente, militarmente, a Inglaterra, então isso aqui está errado. Aqui é Inglaterra, não França, tá, gente? Ele resolveu adotar a estratégia para derrotar a Inglaterra economicamente em 1806. Por quê? Estabeleceu o bloqueio continental. Por que ele vai estabelecer o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte? Porque ocorreu uma guerra naval no ano anterior, na cidade de Trafalgar, no sul da Espanha, na qual ele estava organizando uma imensa frota com navios de diversas nações que estavam aliadas à França, então, que simplesmente foram invadidos pela França. E esses navios iriam invadir
a Inglaterra por meio de uma guerra marítima, né, uma guerra naval. Só que o almirante Nelson, que é o almirante da esquadra inglesa, vai ver que esses navios estão aportados, ainda não estão preparados, no sul da Espanha, na cidade de Trafalgar, e vai acabar o que? Destruindo essa frota naval. E isso vai fazer com que Napoleão seja impossibilitado de invadir, no caso aí, a Inglaterra nesse período. Bom, diante desse fato, ele não consegue chegar na Inglaterra, que é uma ilha, e vai decretar em 1806 o bloqueio continental, que proibia as nações europeias de restabelecer os seus portos, de receberem seus portos navios ingleses. Só lembrando que aqui, ó, tá errado, aqui não é França, aqui é Inglaterra, tá? Bom, seu objetivo era aniquilar o comércio de produtos ingleses, e com isso o que acontecia? A burguesia francesa se tornaria mais poderosa do planeta, né, comercializando aí estando ali nos maiores, mais lucrativos mercados da Europa e do mundo. Com a Inglaterra, como a Inglaterra já era um país industrializado, dependia em grande parte da exportação que produzia. Os países que não respeitassem o bloqueio seriam invadidos pelas tropas francesas, né? Então, essa é a suma do bloqueio continental. O que acontece? Portugal era um forte aliado da Inglaterra e tinha, com esse país, estreitos laços comerciais. Por isso, resolveu não obedecer ao bloqueio continental. Como seria invadido por tropas francesas, precisava do apoio militar dos ingleses para expulsar os franceses. Então, a Inglaterra, por sua vez, prejudicada na Europa por Napoleão, queria os vastos mercados consumidores que eram as colônias de Portugal, principalmente o Brasil. No plano político, se permanecesse em Portugal, o príncipe Dom João, ao ser derrotado pelos franceses, teria que entregar o governo a quem Napoleão nomeasse para substituí-lo. Mas, se a família real portuguesa e toda a corte transferisse para o outro lado do Atlântico, mais especificamente o Brasil, e se a capital do Império Colonial Português fosse transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro, não haveria o quê? Essa rendição para Napoleão. Então, o que ele faz? Dom João VI, ele vai ser muito inteligente nesse momento, na qual as tropas de Napoleão tem o maior exército da Europa. Então, o que ele faz? Bom, se eles não continuassem aliados à Inglaterra, o Brasil, que é a menina dos olhos de Portugal, seria o quê? Ou seja, correspondia por mais de 85% das riquezas que chegavam a Portugal, seria invadida pela Inglaterra. Mas, se aceitassem o translado da coroa portuguesa para o Brasil, apoiada aí pela Inglaterra, eles o quê? Eles manteriam a coroa, manteriam o poder. Então vai haver o quê? A transferência da corte portuguesa de Portugal para o Brasil, apoiada, financiada, de certa forma, pela Inglaterra. Então vamos lá, vamos entender isso agora. A Inglaterra e Portugal decidiram, então, serem aliados e derrotarem Napoleão Bonaparte em 22 de outubro de 1807, onde foi assinado em Londres pelo rei da Inglaterra e pelo príncipe regente Dom João uma convenção secreta sobre a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil e ocupação temporária da Ilha de Madeira por tropas britânicas. A Inglaterra se comprometia a fornecer apoio militar para expulsar as tropas francesas do solo português, depois que fosse invadido, e escoltar com navios da marinha inglesa os navios que iriam trazer para o Brasil a corte portuguesa. Assim, em 29 de novembro de 1807, a corte portuguesa deixou Lisboa rumo ao Brasil. Às 9 horas da manhã do dia seguinte, o general Junot, no comando das tropas francesas, tinha invadido Portugal tomava Lisboa. Mas não havia nenhum príncipe regente no Palácio Real para se entregar. Em 22 de janeiro de 1808, a família real portuguesa desembarcou em Salvador. Apenas 6 dias depois, Dom João assinou na cidade o decreto de abertura aos portos às nações amigas. O que significa isso?
esse acordo, que significou o fim do pacto colonial ou exclusivismo metropolitano, onde só Portugal poderia vender os produtos para o Brasil e retirar dela, né, matérias-primas. Ou seja, as mercadorias que entraram no Brasil seriam taxadas em 48%. Esse decreto baixou o valor para metade, ou seja, 24%. Apesar de uma alíquota alta, favoreceu quem? A Inglaterra, pois já naquele momento era o único país da Europa que tinha condições para exportar para o Brasil e que estava realizando a Revolução Industrial. Além do mais, Portugal pagaria 25% e as outras nações acima desse valor, que eu acho, se eu não me engano, 26% a 28%, chegando até 48%. Em 7 de março de 1808, a família real chegava ao Brasil, né, e chegava aí ao Rio de Janeiro, onde se estabeleceu. Em 1º de abril, Dom João assina um decreto anulando o alvará de 1785 da sua mãe, que era Dona Maria, que liberava a produção industrial no Brasil e isentou de impostos matérias-primas destinadas às fábricas e dava subsídios às fábricas de tecido. No entanto, isso não favoreceu muito a produção local, que não tinha condições de concorrer com as mercadorias importadas da Inglaterra devido à Revolução Inglesa, galera, e de melhor qualidade e preços competitivos no mercado brasileiro. Em 1810, Dom João assinou 2 tratados importantes com a Inglaterra, que é importante isso, ó, de aliança e amizade, e de comércio e navegação, da qual que foram muito de encontro com os interesses econômicos da Inglaterra, tendo em vista que a Inglaterra ajudou a transladar a família real portuguesa para o Brasil. O Tratado de Aliança e Amizade previu o quê? Portugal se comprometia gradativamente a abolir o tráfico de escravos, acabar com o tráfico de escravos para a África, da África para o Brasil. Inglaterra e Portugal continuariam sendo aliados no plano político e militares. A Inglaterra passaria a distribuir na Europa os produtos das colônias portuguesas. A Inglaterra teria o direito de cortar madeira e construir navios no Brasil. Uma esquadra inglesa seria mantida no litoral brasileiro. E os ingleses que viviam no Brasil teriam ampla liberdade religiosa. A maioria não é católico apostólico, romano, né? Lembrando que lá tem protestantes e anglicanos, além de católicos, e são a maioria os protestantes e anglicanos. Militares ingleses continuariam usando a Ilha de Madeira como ponto estratégico. Já o Tratado de Comércio e Navegação reduziu as tarifas alfandegárias às mercadorias inglesas, de 24% para 15%, olha só como baixou. E uma tarifa menor para os comerciantes portugueses, 16%. Ué, os portugueses estão pagando mais que os ingleses? Sim. E produtos que viessem de outros países pagariam imposto de 24% para entrarem no Brasil. Então, quer dizer, além disso, o que Dom João fez no Brasil? Dom João construiu pontes, abriu estradas, simplesmente trouxe a mais alta corte de suplicação portuguesa para o Brasil, que é o mais alto tribunal de justiça português, né, expulsou os moradores do Rio de Janeiro, uma parte dos moradores, para que a corte portuguesa pudesse se instalar no Rio de Janeiro. E aí, lembrando lá do Museu lá, Nacional, que pegou fogo no Rio de Janeiro, ali era a sede da corte portuguesa. Então, que também construiu o Jardim Botânico, construiu a Biblioteca, né, Portuguesa, lá, nacional, construiu o Observatório Nacional, trouxe missões artísticas, como Debré, Taunay, né, e a missão artística francesa. Então, chegou uma série de transformações no Brasil, como também a criação do primeiro banco, que foi o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil foi criado por Dom João, aqui no Brasil. Então, vamos lá. Nós temos aqui 4 questões. Vamos ler essas 4 questões. Uma da Unesp, artigo 5º, onde o comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra proveniente de suas fábricas e suas colônias declaradas boa presa. Artigo 7º. Nenhuma embarcação vindo diretamente da Inglaterra das colônias inglesas ou lá tendo estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Artigo 8º. Qualquer embarcação que, por meio da declaração, transgredir
A disposição acima será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fosse propriedade inglesa. Aqui está falando que é uma forma de prejudicar a Inglaterra. Vamos ver o que é isso. Esses artigos do bloqueio continental, que foi decretado pelo imperador da França em 1806, Napoleão Bonaparte, permitem notar a disposição francesa de que estimular a economia das colônias inglesas na América? Eu acho que não. Impedir a Inglaterra de negociar com a França? A França não queria, de hipótese alguma, negociar com a Inglaterra, né? Provocar transferência da corte portuguesa para o Brasil por meio de ocupação militar da Península Ibérica? Talvez, mas eu acho que não é só isso, não. Ampliação dos corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico? Talvez não. Debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. O que vocês acham dessa questão, né, dessa letra aqui? Vamos pensar nela, né, com carinho. Segunda questão. Podem ser consideradas características do governo joanino no Brasil a assinatura de tratados que beneficiaram a Inglaterra e o crescimento do comércio externo brasileiro devido à extinção do monopólio? Pode ser. O desenvolvimento da indústria brasileira graças às altas taxas sobre produtos importados? Será que essa indústria, né, vai fazer frente a uma Inglaterra industrializada mesmo? Eles não são industrializados, propriamente dito, né? Eu acho que não. A redução dos impostos e o controle do déficit em função da austera política econômica praticada pelo governo, no momento nenhum que se falou isso, hein, gente? Cuidado com isso, austeridade política. Isso aí acho que é uma linguagem atual, né? O não envolvimento em questões externas, sobretudo de caráter expansionista, olha, se eu não me engano, no caso aqui, o Tratado de Aliança e Amizade previa, inclusive, a invasão do quê? A invasão da Guiana Francesa. Talvez esteja errado. A total independência econômica de Portugal em relação à Inglaterra? Não, continuou totalmente dependente, né, gente? Olha, nós vimos aqui em cima, né, essa dependência. Bom, e aí, o que vocês acham? Quem sabe, né? O que vocês acham que dá, né? Terceira questão. O governo Dom João VI no Brasil, entre outras medidas econômicas, assinou em 1810 um tratado de comércio com a Inglaterra. Essa decisão estava relacionada ao crescimento da industrial promovido pelo governo português. O Brasil, acho que foi industrializado somente com, né, com a Era Vargas. A política liberal da corte portuguesa, que incentivava o livre comércio da colônia com os demais países europeus, será que tinha uma política liberal com todos os países europeus? Ou só ou mais com a Inglaterra? Ao crescimento do mercado consumidor brasileiro provocado pela autonomia, pelo aumento, né, da produção interna, será que houve? A política econômica portuguesa que cedia a pressões inglesas para decretar o fim do tráfico negreiro? Opa! Parece ser interessante, hein? Vamos voltar aqui no texto. Portugal se comprometia gradativamente a abolir o tráfico de escravizados. Opa, eu acho que eu vi isso no texto, hein? Há acordos anteriores entre os dois países europeus que asseguravam vantagens comerciais aos ingleses? Bom, que acordos anteriores são esses? A gente tem que citar aqui. Será que existiam acordos anteriores? O Tratado de Mituí. Né? Vamos ver essa questão aqui com essa alternativa com carinho, né? Quarta questão. Quando o príncipe regente português Dom João chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve uma grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei que ali desembarcava. Dom João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio Vice-Reis. O significado da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como decorrência da loucura da Maria I, né, a rainha Dona Maria I, que não conseguia impor-se no contexto político europeu. Será?
fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante os exércitos britânicos e de Napoleão Bonaparte, inversão em relação da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do Império passava do centro para a periferia, opa, há uma inversão na relação. Vamos ver as demais alternativas. Alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois esses passavam a controlar o mandato a partir das colônias. Isso aqui. Imposição do comércio britânico, que precisava de deslocamento do eixo político para conseguir isenções alfandegárias. Eu acho que vocês deveriam ver com carinho essa alternativa número C. C aqui, ó, inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do Império passava do centro para a periferia. É isso, eu acho que eu vou passar um videozinho aí do Boris Fausto para vocês sobre a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Ok? Então é isso, a segunda semana. Ficamos por aqui e desejo a vocês aí uma boa semana e até a próxima, galera.